Olá a todos. Olá, Dr. Lightman. Como sempre, continuamos o nosso programa Estados Espirituais e hoje vamos falar de Abraão. Abraão e o seu caminho na vida. Eu gostava de perguntar acerca de um estado espiritual chamado Abraão. E embora saibamos que na Bíblia, no Tanakh, por um lado nos fala de estados espirituais que aconteceram nas raízes, por um lado, por outro lado, sabemos que também os acontecimentos históricos e as diferentes ações que correspondem àquilo que aconteceu nas raízes. Coisas que aconteceram a diferentes pessoas em diferentes lugares, porque nós sabemos que um ramo, ou pelo menos uma raiz, pelo menos uma vez, tem que se manifestar no seu ramo. E portanto gostaríamos de perguntar, enquanto cabalista, o que é este estado chamado Abraão e o que é a pessoa que alcança este nível, o que é que ela sente? Dr. Eitman, infelizmente eu não posso dizer-lhe da minha experiência pessoal, pois ainda não alcancei esse nível. Mas Abraão é um homem. Bem, se é que chamemos homem. Bem, vamos chamar Abraão um nível espiritual que a pessoa pode alcançar quando recebe do Criador tudo aquilo que tem que descer do Criador para os seus criados. Michael diz que Abraão é Hesed, misericórdia, ou seja, a pessoa começa a amar toda a gente. Dr. Lightman, do Criador vem Keter, Chokhmah e Binah, as primeiras três Sefirot ou emanações, como vem do Criador para o ser criado, e o nível mais elevado que recebem os seres criados existem na Sefirah de Chesed. E Abraão representa a Sefirah de Chesed. Esta é a sua qualidade principal. Real, e o que é esta qualidade? Que tipo de atitude é que a pessoa tem para com o mundo, para com as outras pessoas como resultado desta qualidade? Dr. Leitman, é Hassadim puro, ou seja, misericórdia. Significa que é misericordioso, que está incluído em todas as pessoas, que sente todas as pessoas e que de forma alguma quer a nenhum benefício dos outros, mas eleva todos os outros acima dele próprio como mais importante que os outros. É, em suma, a qualidade de Hesed. Michael, eu sei que ele foi a 20ª geração depois de Adão, que viveu há mais de 5.000 anos. Houve 20 gerações de sábios. Por que que fala na Tanakh acerca destas 20 gerações, este número 20? Dr. Lightman, é a influência do Criador nos seus criados e, portanto, é mencionado que inclui Adão, Noé e assim sucessivamente, todos os níveis, até Abraão. Mas porquê 20? Porque não 17? Dr. Lightman, bem, há diferentes opiniões de que estas são 10 Sefirot de luz direta, 10 Sefirot de luz refletida. Bem, há diferentes opiniões. Para lhe dizer a verdade, não posso dizer nada pessoalmente acerca disso. Penso que, como sempre, qualquer manifestação vem através da linha do meio e este nível alcança um nível chamado Abraão. O que não posso dizer é que, em relação ao Criador, Abraão é o ponto mais superior, a qualidade, o nível do ser criado até o Criador. Não pode haver nada mais elevado do que isso. A pessoa não pode elevar-se acima de Abraão, acima desta qualidade. E eu não estou a falar da pessoa, estou a falar de qualidades. Michael, então se estamos a falar de qualidades, é a qualidade mais próxima do Criador, que a pessoa descobre dentro dela própria.
Dr. Lightman, certo? Michael, nós sabemos que existem muitas histórias diferentes relacionadas com Abraão e agora, tal como eu disse, gostávamos de fazer um filme acerca disto. Abraão viveu aqui em Israel, embora naquela altura era chamada Terra de Canaã, e mesmo antes disso, ou seja, tudo começa na antiga Babilônia e já agora Babilônia, Babel em hebraico, vem do conceito de Tardebut, ou seja, a mistura de linguagens, mas diz que naquela altura todas as nações falavam a mesma língua. Isto é como começa o livro de Gênesis. E é interessante, o que é que significa que ninguém governava sobre os outros? Como é que isto pode ser? De que é que trata tudo isto do ponto de vista espiritual? Porque da história claramente que compreendemos que antes disso haviam centenas de tribos e pessoas que se lutavam umas contra as outras. Não, não, isto foi um período entre os dois rios em que, na verdade, ali existiam e não havia contradições porque tudo existia de forma abundante. Havia peixe nos rios, tanto quanto quisesse, a terra era muito fértil, cresciam todo o tipo de coisa nela, não tinham carência de coisa alguma. Ou seja, não tinham sequer sensação especial de inveja uns contra os outros, competição, estava tudo bem. Foi um período. O anfitrião então dizia que todos eram iguais e que ninguém governava os outros. O que é que isso significa? Dr. Lightman, isto significa que isto era como eles existiam. Existiram estes períodos em diferentes lugares em que diferentes tribos e as pessoas a viver ali viviam em paz, numa espécie de estado conservador. Michael, eu ouvi uma vez dizer que tem a ver com o nível da raiz do ego. Dr. Lightman, sim, havia um ego muito pequenino. Tinha apenas começado a desenvolver-se na humanidade naquela altura. Na verdade, quando falamos da antiga Babilônia, falamos como o estado inicial da humanidade, em que as pessoas ainda não sentiam este ego dentro deles, esta sede. E o que é este nível da raiz? Porque as pessoas, tal como os animais, lutavam por território. Doutor, não havia necessidade de fazer coisa alguma. Tudo existia de forma abundante. Foi um período na altura em que tudo existia de forma abundante. A terra, as colheitas, o desejo egoísta não era muito grande, havia peixe suficiente, pão suficiente, colheitas suficientes. E dentro da pessoa, o que é esta condição? Onde todas as pessoas são iguais dentro da pessoa, o que é que isso significa? Dr. Lightman, que o ego não precisa nada mais do que comer. É um estado animal, um estado muito inicial, o estado inicial do homem como um estado emocional. Michael, então os desejos ainda não se tinham desenvolvido na pessoa. Dr. Lightman, ele tem apenas desejos inanimados. E depois apareceu o rei Nimrod, Nimrod da palavra Neret, e começa a governar dentro da pessoa. O que é isso, Dr. Lightman? Existem vários vetores do desenvolvimento humano aqui, ou seja, por um lado, Nimrod enquanto o governante, como um governante muito sabido. Por um lado, as pessoas tornaram-se mais agressivas uma para com as outras, mais exigentes, mais egoístas. E para além disso, Terra, que era o pai de Abraão, na verdade já começaram digamos, a diferenciar os deuses. Ele fazia diferentes estátuas
e disse aos babilônios que cada uma destas estátuas representa um certo Deus, que temos que orar, acender velas. Michael, e dentro da pessoa o que é que acontece? Dr. Lightman, forças que não conseguimos ver, que existem dentro da pessoa e que a pessoa quer de alguma forma compreender, conquistar. Tudo isso existe em nós e nós temos o desejo de alguma forma compreendê-los, trabalhar com eles. Michael diz que Nimrod era. O que é que significa quando a pessoa descobre esta qualidade dentro dela que, que se rebela contra a paz e quer governar e controlar? O que é isso? Porque ele foi um grande rebelde. Dr. Lightman, significa que ele quer tirar as pessoas do seu estado egoísta primitivo e levá-los. Ou seja, o ego começa a queimar, aparece competição, o desejo de conquistar, adquirir. Isto é o que o reino de Nimrod representa. Então ele fez uma rebelião contra quem? Dr. Lightman, não há ninguém senão contra a natureza. Ele não queria isso. Ele queria ter pessoas egoístas e competitivas para que avançassem, fossem em frente e avançassem o seu reino. Bem, mas isto é uma qualidade positiva, como a nossa criança, quando ela se desenvolve, queremos que faça competição para se desenvolver. Dr. Lightman pode competir para não ser um egoísta e não ser um conquistador sobre todas as outras pessoas. A competição também pode funcionar dessa forma também. Então, Nimrod é uma qualidade negativa na pessoa, Dr. Lightman? Com certeza que sim, até este dia. Esta qualidade na humanidade desenvolve-se simplesmente de uma velocidade crescente. E então diz que Abraão começou a ver todo o processo, o desenvolvimento do ego, e começaram a construir a Torre de Babel. E nós sabemos acerca da mistura de línguas que aconteceu depois. E isso também significa que pararam de entender-se a si próprios. Falavam uma língua, mas não se entendiam. Ou seja, dois egoístas não podem entender-se. E dentro da pessoa, o que é que significa que pararam de se entender? Dr. Lightman, as pessoas, na verdade, não se entendem. As pessoas não se entendem na medida em que não entendem os outros. Ou seja, o que acontece é que a pessoa vive sem compreender porquê, para quê, em relação com o quê. E gradualmente, nessa medida em que se torna o egoísta, afasta-se da natureza, ele posiciona-se em oposição à natureza, contra a natureza. E isto é o que recebe. Que na verdade está a perder de ambos os lados. Michaela, então novamente, quando a pessoa constrói a Torre de Babel dentro dela própria, o que é que isso acontece dentro da pessoa? Que é este estado? Dr. Lightman, quando a pessoa constrói a Torre de Babel, e isto foi o que Nimrod os levou a fazer para aumentar o ego, ou seja, o ego tem que alcançar um estado em que está a controlar todas as outras qualidades humanas. Então nós sabemos que a geração de Abraão é chamada a geração da separação, da luta, do Ahapalgá em hebraico. E nessa altura sabemos que haviam aqueles que seguiam Abraão, centenas de pessoas chamadas Israel, uma espécie de nação, e todo o resto eram chamados as nações do mundo, aqueles que não iam com Abraão. Portanto, Abraão, por um lado, fundou uma nação que chegou a conhecer o Criador, revelaram o Criador dentro deles próprios. Esta foi a qualidade que adquiriram. E todas as outras pessoas que são o resto das nações do mundo, o que é isso dentro de uma pessoa? Dr. Lightman, a divisão entre dois tipos de desejo, ou seja, aspirar a aproximar-nos uns dos outros, que é a qualidade egoísta,
E isto é exatamente como se tornou revelado. E aspirar ao oposto, a supressão das pessoas, que é uma qualidade egoísta. Ou seja, Abraão, ele fundou a divisão da humanidade entre dois grupos. Um grupo pequenino e miserável de egoístas, que queria elevar-se acima deles próprios, e é por isso que eram chamados judeus. Israel, israelitas, que querem alcançar a espiritualidade e o resto do mundo. Michael, então, temos os egoístas que se querem corrigir, os desejos egoístas que já podem ser usados e os que não estão corrigidos, que não podem ser usados. Então, são dois tipos de desejos dentro da pessoa, ok? Nos seus livros diz que Abraão foi o primeiro homem a elevar Malhut a Binah em 40 anos. A Kabbalah já existe, mas existe o desejo de compreender porque é que diz que quando ele tinha 40 alcançou o Criador. Dr. Leitman, a qualidade da recepção precede todo o resto. É o desejo egoísta de receber. Podemos corrigi-lo apenas se o elevarmos ao nível de Binah. O nível de Binah é chamado 40, que podemos elevar-nos ao nível de Binah como em 40 anos, 40 níveis, 40 passos. Na verdade, isto é tudo muito condicional, é muito simbólico, porque também podemos contá-lo de uma forma diferente. E portanto, não há nada de único em relação a isto. Mas o número 40, encontramos muito isto na Torá. Michael também há o número 3, que Abraão começou a contemplar o sentido da vida na idade de 3 anos. O que é 3 anos? Não é uma idade, obviamente. Dr. Leitman, obviamente não é uma idade. Podemos dizer que é uma idade espiritual e depois a pessoa recebe a oportunidade de dar destes estados contraditórios a linha do meio. Então, 3 é a linha do meio, Dr. Lightman, certo. A forma da linha do meio. Então, depois de alcançar a idade de 40, quando alcança esta qualidade de misericórdia, começa a disseminar isto para toda a gente, e tal como diz, que dezenas de pessoas o seguiram. E claro que ele teve que fugir. Ele teve de fugir de Nimrod para o norte de Israel, algures perto de um lugar chamado Rosh Hanikra, e tudo o resto que aconteceu na terra de Israel, que era chamada Hanan. Obviamente cada nome tem um certo significado. Canaan, Dr. Lightman, sim. Esta é a parte norte da terra. É o norte de Israel. E ali ele encontra outras pessoas e também lhes mostra o seu método. Michael, ou seja, Canaan vem da palavra Kniá, que é comprar, adquirir, como adquirir, ou Kniá da palavra Lachnia, ou seja, subordinar a nós próprios. O que significa dentro de nós próprios, Dr. Leitman? Isso é a qualidade de Abraão, que constantemente obedece e se prostra perante o Criador. Se alcançarmos este estado, terra, de Eretz, da palavra Ratzon, desejo, e então alcança este desejo em que pode mais subordinar-se. E isso significa que chegou à terra de Canaã.
Michael, e também sabemos que Abraão vem da antiga Babilônia para Canaã, depois desce ao Egito, depois volta para Canaã, depois vai para Beersheba, Sodoma, Gomorra. Todos estes movimentos dentro da pessoa é a mudança de estados, Dr. Reitman, obviamente. Isto é o que acontece dentro da pessoa. Isso é o que é importante, o que acontece dentro da pessoa. E como resultado também há movimentos físicos, etc. Dr. Lightman, o significado ou aquilo que fala é dos movimentos internos. Michael, então diz que Abraão ensinou toda a gente, foi de lugar para lugar, não longe daqui havia a sua tenda onde ele costumava sentar-se, então dizia-se que ele sentava-se na sua tenda a contar a toda a gente na medida em que podiam compreender, dependendo de quem estivesse a ouvir. E então, tal como está escrito, ele desenvolveu este princípio. O que é isto? Dr. Lightman, o princípio de um Deus, que a força positiva, a qualidade da doação é o que governa o mundo, e isto é exatamente a qualidade à qual temos que nos prostrar e cultivar esta qualidade dentro de nós. Michael diz que Abraão foi forçado a deixar a Babilônia para Canaã, ele fugiu de Nimrod, e depois diz que havia fome aqui, de uma forma ou da outra, teve que voltar ao Egito. O que é que isso significa? Dr. Lightman, que ele não podia preencher-se na qualidade da doação e não podia adquirir as qualidades do Criador, alcançar a equivalência de forma com o Criador, apenas através da qualidade da doação. E, portanto, teve de abrir o seu desejo tanto às qualidades egoístas, para que numa determinada combinação entre as qualidades egoístas e altruístas, a qualidade da recepção e a qualidade da doação, ele seja capaz de tornar-se corretamente como o Criador. Israel diz que 70 pessoas foram ao Egito, apesar de sabermos que eram centenas de milhares. Dr. Lightman, bem, antes de mais, nos dias de Abraão não havia assim tanta gente. A Torá fala sempre não da quantidade de cabeças, mas da intensidade destas almas. E, portanto, não existe a necessidade de pensar que estas almas têm. Michael, o número 70 está sempre a ser mencionado. Por quê? Dr. Lightman, é um número completo, porque a nossa alma consiste de 70 partes, e se estas 70 partes se unirem e se direcionarem todas as tuas aspirações gerais e esforços para com Keter, o pico do seu nível de conexão é um trabalho completo, uma alma completa e a conexão com o Criador na conexão destas qualidades. Michael, Lot estava sempre ao lado de Abraão, que esta qualidade está sempre junto com Abraão. Dr. Lightman, as qualidades espirituais consistem sempre de partes positivas e negativas. Tal como é impossível determinar o que quer que seja, alcançar o que quer que seja, estar direcionado para alguma coisa se não tivermos duas qualidades opostas. Portanto, Lot é o oposto da qualidade de Abraão e através disso ajuda Abraão a revelar-se, a expressar-se, ou seja, graças a Lot, Abraão torna-se revelado, concretiza-se. Michael, mas então, num determinado estágio, tem que se separar de uma forma ou da outra. Dr. Lightman, obviamente. Porque depois, tal como diz, se fores para a direita, vou para a esquerda, etc, etc. Portanto, ali separam-se. Michael, então e qual foi o propósito? Obviamente que é uma alegoria que caminham com o rebanho e
O que é que significa que a pessoa dentro dela própria é um pastor? Dr. Lightman, estes são desejos animais, no nível animal, que estão próximos dos estados espirituais que revelam o animal, como uma ovelha, por exemplo. Mireille, e o que é que significa que eu pastoreio um rebanho dentro de mim próprio? Dr. Lightman, que quer desenvolver dentro de si desejos que são desejos de amor, doação, etc. Mireille, há muitas histórias relacionadas com Abraão, não podemos tocar em todas elas, mas uma das histórias interessantes é Sodoma e Gomorra, em que o Criador tenta destruir estas cidades e Abraão, bem, o Criador quer destruí-las e Abraão tenta protegê-las. O que são estas relações chamadas Sodoma, o que é meu, o que é teu é teu? Qual é o problema nestas relações? Dr. Reitman, o problema é que estas relações são totalmente anti-altruístas. O que é meu, o que é teu é teu. Não é um crime, não é a qualidade do egoísmo na sua forma mais explícita. Mas se o que é meu, o que é teu, não podemos corrigir nada e, portanto, esta qualidade é considerada o completo oposto do Criador da qual temos que nos livrar, Michael, mas para o nosso ego é o estado mais confortável. Dr. Lightman, claro, para o ego não é confortável, porque não estamos a tirar nada dos outros, estamos simplesmente a dizer o que é do outro, o que é meu, Michael, certo, eu não toco a ti, tu não tocas em mim, não há guerras, não há nada. Doutor Otto, mas ainda é melhor se eu puder tirar o que é teu. Michael, bem, isso já é um problema. Se eu for mais forte mais tarde, vou tirar eu de si. Doutor Otto, verdade, mas precisamente porque... Ou seja, permanecer neste estado é um beco sem saída. Eu não tiro do outro, o outro não tira do que é meu, o que é meu, o que é seu, não tem correção. E portanto, esta qualidade é insuficiente em termos de alcançar o objetivo. Mireille, então esta qualidade na pessoa é oposta ao objetivo da criação. E é por isso que o Criador destruiu estas cidades, assim como está dito. O que é interessante é que estas cidades estão algures na área do Mar Morto. Vamos filmar ali. E o que é interessante é que temos um pilar de sal ali, que é a mulher de Lot, quando fugiram, quando as cidades foram destruídas, ela olhou para trás, significa o quê? Dr. Lightman, ela não queria separar-se da sua vida egoísta. E, portanto, transformou-se num pilar de sal. E isso é a consistência e a persistência dentro dos nossos próprios desejos que não podem ser corrigidos porque são deste tipo, como o pilar de sal. Michael, o mar morto está muito mais abaixo do nível do mar, está 400, e 400 tem um significado na sabedoria da Kabbalah. Dr. Lightman, provavelmente. Michael, 400 é um número completo. Dr. Lightman, sim. A profundidade completa do Malchut. Michael, a profundidade do egoísmo que precisa de ser corrigida. Dr. Lightman, certo. E então, possivelmente, estará preenchido com água limpa, água pura. Michael, num dos nossos programas diz que, embora hoje seja um deserto, pode realmente florescer. Dr. Lightman, terá tudo lá, peixe e tudo o resto, tudo, incluindo tudo. Se acrescentar a essa qualidade a qualidade da doação, então na conexão entre estas qualidades, terá ali, bem, nem sei, terá baleias a nadar ali. Michael, bem, isso é de forma externa, ou seja, se corrigirmos esta qualidade dentro de nós, de forma externa vai aparecer assim. Bem, mais tarde vamos falar sobre isto. E Abraão caminha pelo deserto. O que é um deserto? O que é um deserto dentro da pessoa? Dr. Lightman, nada a partir do qual se nutrir. Nada para preencher a sua qualidade de conexão com os outros, de amor, doação. Não consegue beneficiar-se a si próprio. Isso é a qualidade do deserto. Michael não pode preencher o seu ego ou o seu desejo de doar. Dr. Lightman, depende de que tipo de deserto.
Michael, mas quando falamos do deserto, é um certo tipo de vazio dentro da pessoa, independentemente de vem da impossibilidade de nos preenchermos de forma egoísta ou preencher o Criador. Doutor Leitman, na verdade, sim. Michael, e quando caminhavam no deserto, Abraão procurava poços o tempo todo. Por que era tão importante para ele? Doutor Leitman, é uma fonte de água, e a água é a luz de Hassadim. Ou seja, a qualidade da doação, a qualidade do amor, sem a qual nada pode florescer. E, portanto, tudo se resume a isso. A água, um poço, a qualidade da doação. Israel, vamos para a cidade de Beersheba. E esta é a fonte da sabedoria. Que sabedoria que estamos a falar? Dr. Lightman, precisamente quando encontram água no deserto, é a origem da sabedoria, porque o deserto mostra quanto a pessoa anseia por encontrar isso. E quando finalmente o encontra, então existe um irromper de sabedoria e de boas intenções. Michael, que sabedoria estamos a falar aqui? Dr. Lightman, sobre como se tornar como o Criador. Michael, isto é sabedoria? Tornar-se como o Criador? Dr. Lightman, isso e apenas. Michael, muito obrigada. Falamos aqui de várias coisas, alguns novos. Abraão viveu durante muito tempo. Há muitas histórias relacionadas com ele. Dr. Lightman, o que é que podemos fazer? Ele é a fundação do nosso mundo. Sem ele, não sei como o mundo poderia existir. Precisamente, graças a Abraão, aparecem as diferentes qualidades religiosas, as diferentes interações, relações. Do princípio, ele foi um grande filósofo, um grande sábio. Michael, ele dividiu o mundo entre dois mundos. Um é Israel, aqueles que anseiam pelo Criador, e os outros são as nações do mundo. Dr. Lightman, certo. Michael, como é que era possível mostrar todas estas coisas que estão bem e, por outro lado, lugares históricos que estão relacionados com a forma como Abraão se movimentou de forma física e, por outro lado, uma explicação acerca das qualidades internas? Dr. Leitman, isso não importa. Eu penso que se mostrar daquilo que fala na Torá, na Bíblia, então vai ser bom, embora seja mostrado de forma física, e junto com isso que exista uma explicação vívida e meticulosa do que é que significa espiritualmente. Michael, então eu estou no deserto, mostro o deserto, não há muito para ver, mas ainda assim, e explico o que é um deserto dentro da pessoa, onde ela anseia pela qualidade de sabedoria para alcançar o Criador, etc. Muito obrigado, Dr. Lightman, até à próxima. Tudo do melhor.